Trader, fala uma coisa pra mim. Vê se já aconteceu isso com você ou talvez está acontecendo agora. Quando você abre o gráfico, você sente aquele sentimento de puta, eu tô perdido, cara. Eu não sei pra onde ir. Tô vendo todo esse escândalo na minha frente e tô travado, tô me sentindo travado. Não consigo agir porque eu não sei pra que lado eu vou. Se a resposta é sim, eu estou passando por isso, ou já passei e às vezes isso me assombra, assiste essa aula aí, que eu vou te mostrar como identificar as melhores oportunidades no trading no aspecto geral, tá? Não só no Forex, mas para você que opera criptomoedas, mini índice, mini dólar, que opera ações e até mesmo opções binárias que você consegue adaptar tudo que eu vou te ensinar para o mercado de opções também. Enfim, assiste, coloque em prática, porque quanto mais você faz, melhor você fica, velho. Já rasga o likeão, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta o que você aprendeu nessa aula. Você já sabe, né? Eu leio e respondo todos os comentários. Bora lá. Primeiro passo, turma. Primeiro passo. Definir o perfil de trader, tais como dias, horários e ativos para você operar. Dentro do mercado financeiro, a gente tem alguns perfis. E você tem que escolher qual que é o teu perfil prioritário. Pode ser que você opere em um ou mais perfis. Mas tem um que é aquele titularzão, manja, que é aquele prioritário. Então pode ser que você seja, por exemplo, um scalper. O que o scalper faz? Ele entra e sai de uma operação de maneira rápida, ele bate e solta, de maneira frenética, ele abre bastante a operação. É o cara que pega aquele movimento curtinho, né, que ele tem uma taxa de acerto alta, ou deveria ter para conseguir ser consistente. A relação risco-retorno normalmente não é positiva, ela é negativa, mas como a taxa de acerto é alta, ele consegue ter resultado consistente. O scalper, que é consistente de fato. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o tão famoso day trading, né? Ou seja, você pode ser um day trader, que é aquele camarada que abre e fecha operações dentro de uma janela de 24 horas, dentro do mesmo dia. E essas operações, comparadas ao scalping, elas são operações que têm uma durabilidade maior. São movimentos de amplitude maior comparado ao scalper. E são movimentos que têm uma relação risco-retorno ou de 1 para 1 ou positiva. Ou deveria ter. Ok? Esse é o day trader. Agora a gente tem um outro perfil que também é bastante adotado dentre os traders, não tanto como o day trader principalmente, que é o swing trader. O que o swing trader faz? Cara, ele dorme com operação aberta, basicamente isso. Ele passa mais de um dia com um trade aberto. E qual que é a durabilidade média de um trade de swing trade para não ser categorizado no próximo perfil? É mais ou menos uns 5 dias ali, uns 5 dias. Por quê? Acima de 5 dias, ele passa a ser um position trader. Um cara que se posiciona no longo prazo. Um cara que fica mais tempo posicionado no mercado. Às vezes passa com essa operação aberta dias, além dos 5, semanas, meses ou até mesmo anos. Carry trade, long term, né? O cara fica realmente posicionado a longo prazo. Se tratando de trading, esse perfil é o menos usual, o menos comum. Ele se enquadra mais com uma visão investidora, né? Por quê? Porque trading é uma atividade dentro do mercado financeiro de cunho especulativo. Você está especulando o movimento. Pode ser que você está trabalhando com um ativo que tem uma visão de longo prazo de alta, mas isso não quer dizer que você não pode surfar movimentos de correção de baixa. E o trader, ele pega justamente esses movimentos mais momentum. Ok? Então você precisa de identificar qual que é o teu perfil. Agora vamos falar sobre os outros itens que compõem esse primeiro passo. Dias, horários e ativos para se operar. Por que é importante vocês terem clareza com relação a quais os dias que vocês vão operar, os horários dos ativos? Porque eu tenho de seguinte, se você não coloca esses parâmetros, as chances são que você vai operar todos os dias, a todo momento e qualquer ativo que te aparecer na frente. Você tem que ser seletivo, você precisa entender que trading é muito mais qualidade do que quantidade. E quanto menos exposto você fica ao mercado, as chances de você ter melhores resultados aumentam, né? Anota essa aí, trading é qualidade, não quantidade. Então, cara,
A depender do perfil que você adota e do ativo que você escolhe operar ou dos ativos, eu sugiro para você que está começando, não escolha muitos ativos, no máximo uns 3 ali, porque você não tem habilidade, você não tem ainda a condição de refinar e trabalhar o seu foco seletivo. Você está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo e você está gastando uma energia mental muito grande para isso. E você não consegue ter qualidade nas suas decisões analisando mais de uma possibilidade, 2 ou 3. Cara, quanto mais 5, 7, 10. Você tem mais experiência e a depender do teu perfil operacional, se fizer sentido, você usa mais ativos. Do contrário, se mantém ali no máximo com 3, 1, 2 ou 3. Ok? Você vai ver que só nessa sacada, nessa chave que eu estou te entregando agora, você já vai melhorar seus resultados. Mas legal, com base nos ativos que você vai operar, você pode entender quais são os dias que eles tendem a ter mais volatilidade e liquidez. Porque para o trader que busca especular no mercado financeiro, volatilidade e liquidez são 2 ingredientes que não pode faltar na receita desse bolo, velho. Se você não tem volatilidade, que é a capacidade de um ativo se movimentar de um ponto X para o Y numa certa velocidade, e você não tem liquidez, ou seja, contraparte, a gente está falando de mercado internacional, né? XTB, uma das maiores corretoras do mundo. Cara, sempre tem uma contraparte ali. A gente tem dificuldade com liquidez quando a gente fala de mercado nacional em alguns ativos específicos. Ultimamente tem tido mais facilidade com relação a esse item, mas existem alguns ativos que ainda têm dificuldade de liquidez, que é contraparte. Não é o caso do mercado internacional, porque, cara, sempre vai ter alguém ali para abraçar a tua posição. Mas volatilidade é algo que você, sim, encontra dificuldade a depender do horário e do ativo que você está operando. Tá? E pro trader, principalmente pro scalper e pro day trader, volatilidade é um ingrediente essencial, fundamental para que você tenha resultado. Então você precisa de volatilidade. E para isso, você precisa entender quais são os dias que o ativo que você mais opera, ou que os ativos que você mais opera, se movimentam mais. Além disso, é importante você trabalhar nos horários de maior volatilidade e liquidez. Quais horários são esses, Guilherme, de maior volatilidade e liquidez? São os horários onde as principais sessões estão abertas. Então, por exemplo, cara, você tem ali Londres e Nova York trabalhando ao mesmo tempo. É o melhor horário que tem, as 2 principais sessões do mercado financeiro. Se tratando de Brasil, no fuso horário atual, acontece ali entre 10 da manhã, 10 e meia da manhã, até meio-dia, 1 hora. Esse é um horário legal para você estar operando, onde tem volatilidade, tem liquidez. É um horário que o mercado de fato se movimenta, trabalha de forma direcional, até um pouco antes, cara. Umas 9 horas da manhã ele já começa a fazer um movimento mais direcional, principalmente para você que opera índice. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico, eu vou mostrar isso aí na prática. Então, por que você vai ficar operando 3, 4, 5 horas da tarde? Você vai pagar um spread absurdo, principalmente se operar pares exóticos, sendo que você pode pagar um spread mais barato, que é a lei de oferta e demanda, e ter a volatilidade a teu favor, operando no horário onde tem volatilidade e liquidez. Ah, Guilherme, eu não faço isso porque nesse horário eu estou trabalhando no tradicional, né? Então eu não consigo estar lá no gráfico esse horário. Então você vai ter que adaptar o teu perfil de trader para um horário onde você tenha volatilidade e liquidez e esteja em cruzamentos, em aberturas de principais sessões. Então a gente já falou sobre definir o perfil de trader, isso é fundamental, você precisa definir e ter clareza de qual é o teu perfil de trader. A gente já falou sobre a questão dos dias, horários, então, acabei de dizer, é importante você saber, e os ativos, é importante você ter clareza de quais são esses ativos que você vai operar. Segundo passo, fazer um mapeamento gráfico para identificar zonas de ação. Bom, o que é o mapeamento gráfico? É você identificar no gráfico, do time frame maior para o menor, quais são as zonas que eu gosto de chamar de zonas de ação, que é onde o preço tomou uma decisão. Decisão do quê? Se ele respeitou e retraiu, ou se ele rompeu e continuou o movimento que ele estava fazendo antes de testar essa zona de ação. Tá? E essas zonas de ação, elas são mapeadas sempre com base no passado. Entende o seguinte, se tratando de trading, resultado passado não é garantia de resultado futuro. Mas para a gente ter uma previsibilidade da probabilidade de movimento futuro, a gente inevitavelmente precisa
de olhar para o passado. Bom, eu vou lá então, vou pegar meu avião e vou lá para o gráfico mensal, velho, aqui no Nasdaq. A gente está num topo histórico, né? Hoje, agora, no candle que abriu de agora, né, porque já virou 0 horas, a gente está tendo um movimento de retração. Mas ele fez máxima histórica hoje de novo, cara, o Nasdaq. Então, a gente pede referência do passado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mapear aqui uma região de resistência com base nessa máxima histórica. Então, eu venho aqui e seleciono essa região. Botão direito, configurações. Por que configurações? Primeiro que eu vou arredondar a pressão aqui, deixar um 00, e eu vou colocar o quê? Uma cor vermelha, tá? E vou deixar no 4 aqui mesmo a questão do espaçamento aqui da grossura da linha horizontal. Aplicar. Legal. Então aqui eu sei que essa região de 14,690, né? 690 é uma região de resistência do gráfico mensal. E eu sempre vou fazer assim, turma. Buscar referências de zona de ação para serem mapeadas mais próximas do preço. Então, por exemplo, cara, faz sentido eu pegar esse cara aqui, traçar uma região de suporte agora aqui embaixo? Não faz sentido. Por quê? Porque antes de chegar aqui, ele vai testar aqui primeiro, aqui, tá? Então, qual outra região que eu posso traçar aqui de suporte no gráfico mensal? No gráfico mensal, para falar a verdade, eu não tenho nenhuma região próxima do preço que está bonita para traçar como suporte. Então eu não vou traçar, eu vou usar de coerência. Eu vou fazer o quê? Eu vou descer meu avião para o semanal. E no semanal eu vou ver se faz sentido eu traçar uma região de suporte. Então aqui no semanal, velho, eu vou duplicar essa linha e eu vou trazer para cá. Olha como faz sentido. Eu sei que com base no passado, porque agora eu tenho referência, essa região de preço aqui foi resistência, né? Aqui foi suporte, uma vez que ela é rompida, ela foi testada como suporte. Então é uma referência, sim, de suporte com base no passado que eu posso traçar aqui no gráfico semanal, porque aqui ficou mais claro. Então o que eu vou fazer? Para ficar diferente lá do mensal, eu vou mudar a cor. Eu vou colocar aqui na cor laranja. Então eu sei que a região de 12,407, posso até arredondar aqui 00, ou a região de 14,690, né? São regiões, uma do mensal, a vermelha, e outra do semanal, a laranja, ok? Então eu vou fazer o seguinte agora, vou descer meu avião, eu vou lá para o gráfico diário. No gráfico diário, velho, eu vou ver se eu tenho referência para traçar mais próxima do preço. E no gráfico diário, olha só como faz sentido eu traçar essa região com base nas referências do passado. Essa região aqui foi resistência. Uma vez que ela foi rompida, ela vai ser testada como suporte. Então, se eu tiver uma retração de preço aqui, eu sei que essa região é uma região que o preço vai tender a tomar uma decisão. Se ele rompe ou se ele respeita e retrai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar essa região de preço aqui como suporte, porque o preço está trabalhando acima dela. No passado foi resistência, mas agora é suporte. E eu vou fazer o quê? Configurações. Vou meter na corzona amarela aqui, cara, para diferenciar, tá? Então eu sei que vermelho é mensal, que laranja é semanal e que amarelo é diário. Legal, então a gente mapeou já até o gráfico diário. Então vamos descer mais um avião, né? Vamos agora para o gráfico de 4 horas. Vamos ver se tem alguma região que faz sentido ser traçada em 4 horas. Velho, em 4 horas, para mandar real, não faz sentido eu traçar essa região aqui, cara, que ela está próximo do gráfico diário. Talvez faria sentido eu traçar essa, mas essa daqui vai fazer mais sentido se eu cair lá para um gráfico de 15 minutos. O intraday de fato, tá? Então, se eu for operar day trading no Nasdaq, por exemplo, eu vou fazer exatamente isso. Cheguei até 4 horas, vi que todas as referências, os time frames maiores foram mapeadas, eu vou buscar fazer o que agora? Eu vou ir lá para M15 e traçar as regiões que eu considero serem as principais zonas de ação intraday. Vamos lá. 15 minutos, eu tenho como gráfico âncora para traçar essas 3 regiões que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que são máxima do dia anterior. Ó.
Essa região aqui, ó, a máxima que o preço chegou no dia anterior. Como que eu sei que é o dia anterior? Porque eu tenho esse separador de período aqui, velho, que mostra o que aconteceu, ó. Isso aqui que aconteceu daqui até aqui, todo esse movimento aqui, ó, ele foi um movimento do Nasdaq no dia de ontem, comparado ao dia de hoje, ok? Então essa é a máxima do dia anterior. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou mudar para a cor branca. Qual outra região? Mínima do dia anterior. Mínima, cara. Essa região aqui é a mínima que o preço chegou no dia anterior comparado ao dia de hoje. E a terceira região de zona de ação intraday é o preço de abertura do dia atual, que foi esse cara aqui, ó. Então, ó, só para vocês entenderem, no dia de hoje, nessa linha vertical aqui, que é o separador de período que mostra 0 horas do dia anterior e 0 horas do dia de hoje, né? 23h59 para 0 horas, essa virada aí, né, de dia, foi aqui, ó. O preço abriu aqui, caiu, subiu e o primeiro candle do dia foi esse candle comprador. Então, essa região aqui, até mais um pouquinho para baixo, é a região do preço de abertura do dia de hoje. Com base nessas 3 regiões mapeadas, eu vou analisar o comportamento do preço ao testar essas zonas de ação. Por que eu mapeei todas aquelas regiões lá dos time frames maiores? Porque poderia, né, ser que alguma daquelas regiões conversassem com essas regiões intraday. Então, por exemplo, se eu entro vendido no Nasdaq e ele rompe a mínima do dia anterior, ele fica com o caminho aberto para buscar uma outra região. E qual região seria essa? Pode ser uma das regiões que eu mapeei nos time frames maiores. E lembra que eu falei que quanto maior o time frame, mais forte é essa região? Como se fosse uma película de proteção. Quanto mais forte o tempo gráfico onde você mapeia essa zona de ação, mais difícil é de romper esse suporte, essa resistência, essa zona de ação mapeada. Aqui, velho, o que ele fez? Ele abriu, ficou trabalhando, sambando no preço de abertura, veio aqui entre o preço de abertura e a máxima do dia anterior, não conseguiu romper e vral, caiu. Voltou, subiu, ó, testou o preço de abertura como resistência. Aqui chegou próximo, 2, não conseguiu romper essa zona de preço, tá? Tá tendo dificuldade para romper essa zona de preço. Então, essa informação já vai me trazendo um direcionamento. Com base nesse cenário atual, se eu tivesse, por exemplo, na abertura do mercado americano, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, horário de São Paulo, no momento que eu estou fazendo essa aula aqui para vocês, eu veria a possibilidade maior de fazer um trade na ponta vendedora do que na ponta compradora, com perspectiva intraday, day trading, um momento, talvez até um scalping, porque eu sei que a longo prazo, qual que é a tendência do Nasdaq? Alta, velho, tá evidente, a gente viu isso no gráfico mensal, semanal, topos históricos, né? Mas, olhando nessa visão momentum, eu vejo que existe uma força, uma intenção vendedora. E eu vou surfar essa onda. Beleza? Pode ser que amanhã, na abertura do mercado, a gente tenha outros movimentos que nos dê um outro parâmetro de direção. Mas nesse momento eu preferiria entrar vendido do que comprado em algum gatilho de entrada, em alguma estratégia que eu venha utilizar. Ok? Beleza? Então, passo número 2 feito. É dessa forma que vocês vão fazer o mapeamento das zonas de ação para identificar a localização onde o preço está e qual que é a maior probabilidade do preço ir. Segundo passo feito. Vamos para o terceiro passo. Identificar a tendência macro e a tendência momentum. Então a gente basicamente já fez isso, mas vamos fazer o seguinte. Vamos cair para dentro do gráfico e verificar isso novamente. Vamos identificar a tendência macro e a tendência momento. Tendência macro, escreve aí no chat se vocês já sabem responder. Acredito que todo mundo vai responder aí de bate pronto, com total clareza. Qual que é a tendência macro, velho? Tendência macro é tendência de alta, mano.
alta. Não tem como falar qualquer coisa diferente disso. Por quê? Vamos vir para o gráfico, por exemplo, diário. Não precisa nem de ir para o semanal. Olha aqui, cara. O mercado veio fazendo movimentos ascendentes. A tendência macro é de alta. Agora, como eu disse, de acordo com o mapeamento que nos dá clareza, direção, localização, olhando aqui por M15 e até mesmo a gente caindo para um gráfico de decisão, né? Por exemplo, muitas vezes eu mapeio o M15, mas decido em M5. Qual que é a tendência momentum do ativo? A tendência que o ativo está estruturando nesse momento é uma tendência de baixa, se a gente considerar M15 para M5. Né? O mercado ele veio fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, ele está falhando em fazer novo topo. Ó, um topo mais baixo que o topo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior. Topos e fundos descendentes, tendência momentum de baixa. Terceiro passo, check. Quarto passo, então, analisar os filtros de entrada e os fatores de confluência. Turma, o que são filtros de entrada? Filtros de entrada são todos os indicativos que você tem que podem te trazer uma confirmação junto com o fator de confluência. Então, quais são os fatores de confluência, cara? Os fatores de confluência é o fato do mercado, do preço no momento que ele está agora, está próximo de uma resistência do gráfico mensal. E além de ser uma resistência do gráfico mensal, ele está trabalhando abaixo de uma média de 21 períodos. Então a gente tem dois fatores de confluência para mostrar que existe uma probabilidade maior dele fazer um movimento de baixa. Aí aparece um terceiro fator de confluência, que é um candle de força vendedora fechando abaixo da média de 21 períodos, que é uma média clássica. Aí pode vir mais um fator de confluência. Por exemplo, você traçou uma Fibonacci numa perna de alta anterior e aquela região, numa perna de baixa anterior, desculpe, e aquela região é uma região de 61,8 de Fibonacci. Um quarto fator de confluência mostrando que pode ser uma zona de retração. E o mercado pode vir a cair de fato, tá? Você vai juntando esses fatores de confluência, você vai tendo maior clareza de que existe uma probabilidade maior do movimento do ativo ser de baixa. E aí você pode buscar filtros. Então vou trazer um filtro clássico que eu gosto de usar bastante, que é o RSI para ler divergência. É um filtro de entrada. O RSI para ler divergência. Vamos ver isso no gráfico agora. Vamos dar uma olhada aqui, cara, no gráfico de M15 mesmo, né? No gráfico de M15, olha só, eu vou traçar uma Fibo dessa perna de alta aqui, cara. Vou vir aqui nas ferramentas, né? Fibonacci Retracement. Então, retração de Fibonacci, vou traçar a favor do movimento, tá? Como que eu traço Fibonacci? De maneira tradicional, clássica, sempre da mínima para máxima no movimento de alta e da máxima para mínima no movimento de baixa. Então, eu estou usando essa referência. Cara, usado essa referência, olha que legal. Tracei aqui. Existe uma região de Fibo aqui que é 23,6, que é uma região importante, tá? A ser analisada. O que essa região de Fibo nos mostra? Nos mostra, num primeiro momento, o seguinte indicativo. Se o preço não consegue romper a região de 23,6 quando a gente traça ela a favor de um movimento, ele tende a continuar o movimento estabelecido pela perna anterior. Ou seja, olha só, o mercado fez esse push de alta, esse movimento de alta, eu tracei a Fibonacci desses dois Vs referenciais aqui, ó. Vral, V de Vral, né? Vral e Vral, ok? E aí ele começou a retrair. Ele chegou próximo de 23,6 de Fibo. Não conseguiu romper. Subiu, falhou em fazer novo topo. Um topo mais baixo que o topo anterior. E veio e vral. Conseguiu romper depois do terceiro teste, né? Que foi um segundo. Terceiro teste ele rompeu. E aí o que aconteceu? Ele veio direto testar o nível de 50%. Por quê? Porque quando o preço rompe o nível de 23,6, ele tende a buscar entre o nível de 50 e 61. Isso aqui é o conceito de parede que eu falo bastante dentro de um dos métodos operacionais que eu utilizo.
que eu ensino lá na comunidade. E aí o que ele fez? Ele subiu, cara, e testou 23.6, que antes era suporte, agora como resistência, e falhou em romper. Caiu de novo. Olha onde ele veio testar. 61.8 de fibra. Subiu, testou como resistência, falhou novamente e caiu. 61.8 de novo. Subiu, testou como resistência, falhou de novo em romper e agora lateralizou, muito pelo horário também. Lembra que eu falei de volatilidade e liquidez? Esse é um horário que tem baixa volatilidade, tá? Então o mercado está lateral por conta disso, tão somente por conta disso. Com base nessas informações, eu consigo enxergar o quê? Que existem vários fatores de confluência que mostram, mais uma vez, que a probabilidade de um possível movimento no Nasdaq, numa visão intraday, day trading, é de baixa. E agora eu busco o quê? Eu busco um filtro de entrada. Então, por exemplo, se eu for tomar a decisão de entrar em M5, eu posso ler o RSI aqui para identificar uma divergência. O que é divergência? Vamos supor, cara, aqui, ó, nesse movimento aqui, vamos ver, aqui, ó, nesse movimento aqui, fica mais claro para enxergar uma divergência. Ó, aqui eu tenho um topo maior do que o topo anterior, correto? Esse topo aqui está mais alto que o anterior. O RSI mostra o quê? Um topo basicamente linear a esse topo anterior, tá? Então aqui, ó, eu tenho um movimento com curva para cima e aqui eu tenho um movimento de curva linear, basicamente. Isso mostra que o oscilador, o RSI, tem um comportamento divergente do comportamento do preço. E isso é um filtro de confirmação a mais, além dos fatores de confluência analisados, de que existe uma probabilidade muito grande de existir uma concentração de vendedores do mercado sentir essa região e retrair. Então, dessa forma, vocês vão buscar fatores de confluência para aumentar a clareza e escolher um melhor trade para entrar e utilizar os filtros de entrada para confirmar ainda mais essa maior probabilidade de movimento. Quinto passo: aguardar o gatilho de entrada na estratégia que você venha a utilizar. E eu coloquei aqui entre parênteses reagir ao mercado. Se tratando de trading, jamais tente se antecipar ao mercado. Cara, o mercado é soberano. Você está falando aí de estar se antecipando ao mercado que movimenta, em média ali, cara, 5 trilhões de dólares por dia. Alguns dias com picos maiores, outros dias com picos menores, mas na média 5 trilhões. Não estou falando nem de mi, nem de bi, estou falando de trilhões de dólares por dia. É muita grana. Mercado com vários players, tubarões, com vários recursos de vantagem comparado a nós. Você vai querer se antecipar ao mercado, velho? Você está pedindo para tomar, ó, lapada. Você tem que o quê? Reagir ao mercado. Ou seja, o mercado age e você reage ao mercado. Beleza? Olhando aqui para o cenário do Nasdaq, tá? O cenário do Nasdaq, velho, eu vou tirar aqui a média de 21 e vou tirar a média de 200, tá? Com base nesse contexto todo, nessa análise toda que a gente fez, eu estou fazendo de maneira pausada e bem passo a passo. Quanto mais você faz, melhor você fica e mais rápido você age diante desse passo a passo. Eu esperaria o que aqui? Para entrar vendido? Um candle de força vendedora fechando de fato abaixo da média exponencial de 9 períodos. Eu poderia trabalhar o stop das seguintes maneiras. Ou colocar um stop acima do candle que fechar abaixo da média de 9. Então poderia ter, por exemplo, aqui, poderia ter um candle assim, ó, fechando assim abaixo da média de 9. Poderia pegar o meu stop dentro dessa situação e colocar ele pouco acima do candle que fechou acima, que fechou abaixo da média de 9, nessa região. Esse seria o stop mais curto.
Você, nesse caso, poderia ficar mais suscetível a tomar stop, porém você tomaria um stop mais barato e se o trade for a teu favor, você tem uma relação risco-retorno absurda. A outra opção de stop é você colocar numa zona de ação próximo do preço. Você pode ou colocar acima de 23,6, observa que olhando e entrando no trade pela perspectiva de M5, ele ficaria mais caro, né? Mais distante do teu ponto de entrada, que seria abaixo do fechamento do candle, que fechou abaixo da média de 9. Aqui ele ficaria bem mais barato, né? Mas seria uma opção. Você daria mais fôlego para se acaso o preço voltasse a testar, por exemplo, 23,6, ele sentir e poder cair e vir a teu favor, tá? Porém, se porventura ele rompesse 23,6 e você tivesse optado por esse primeiro cenário, você já teria saído mais barato do trade. Isso é muito relativo, né? Por quê? Porque, cara, essa mesma distância aqui, ela pode ser 1% da tua conta, como essa distância maior também ser 1% da tua conta. Então, vamos supor que ele deu gatilho de venda, tá? Tivesse dado gatilho de venda aqui, abaixo da média de 9. Então, vamos escolher um caminho aqui de posicionamento de stop, cara. Poderia ser aqui então, acima, tá? E o alvo, velho, a entrada seria aqui, um pouco abaixo do candle que fechou abaixo da média de 9. E o alvo, velho? O alvo é o seguinte, você só vai mexer no stop quando um candle fechar contra a média de 9. Fechar contra a média de 9. Eu vou pegar um movimento direcional do passado para te dar um exemplo mais claro, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse movimento direcional do passado? Olha que massa. Quando o preço, inclusive, testou essa região que a gente mapeou, né, que é o preço de abertura do dia, ó, esse candle aqui, ele fechou abaixo da média exponencial de 9 períodos. Então, a entrada nesse trade, nesse gatilho de entrada, seria aqui. O stop loss, partindo da premissa desse stop mais curto, seria um pouco acima da máxima do candle gatilho, aqui. E o alvo somente quando um candle fechar abaixo da média exponencial, acima nesse exemplo aqui de venda, acima da média exponencial de 9 períodos, eu movo meu stop. Guilherme, eu não vou fazer nada antes? No máximo, quando o preço andar 1 para 1, ou seja, a mesma distância entre o seu stop e o ponto de entrada a teu favor, você pode fazer uma saída parcial se o seu lote permitir. Ou seja, se você entrar numa operação acima de 0,01, você faz uma parcial, tá? No máximo que você pode fazer, seguindo essa estratégia. E aí, velho, você mexeria no seu stop aqui tão somente. Por quê? Porque esse candle, tá vendo que ele fechou um pouco acima da média exponencial de 9? Então você pegaria o seu stop, que estaria posicionado aqui, e traria pouco acima do candle que fechou acima da média de 9. Inevitavelmente, nesse candle você sairia do trade. Mas olha só o movimento direcional de amplitude que você teria pego a teu favor. Um movimento bagaça, né? Dentro de um gatilho de entrada em uma localização mapeada no mapeamento gráfico da zona de ação. A gente está no quinto passo, vamos para o sexto agora, né? Definir o ponto de proteção stop com o risco desejado. E, por exemplo, se vocês tivessem entrado aqui, seguindo essa premissa, com a ferramenta que tem na XStation 5, que eu acho essa ferramenta um puta diferencial, vocês pegariam ela aqui, ó, colocariam a primeira linha horizontal no ponto de entrada, a segunda linha, que é a linha do stop, segunda linha horizontal no ponto onde você quer colocar stop, então, por exemplo, seria aqui, e a outra linha no alvo. Então, você pode colocar qualquer região de alvo. Por quê? Porque você já sabe que você vai fazer a gestão desse trade com a média de 9 mesmo. Se você estiver seguindo a estratégia usando a média de 9 que eu estou ensinando para vocês, de uma maneira muito simples. Agora, se você está seguindo a sua estratégia, você vai fazer o posicionamento do stop e do alvo com base nela, ok? A gente só pegou uma referência aqui. E aí ele abre a boleta, cara. Então você já determinou para você, cara, eu vou arriscar 1% nesse trade. O máximo que vai acontecer no pior cenário, eu perder 1% da minha conta, eu já aceitei isso antecipadamente. Você vem aqui e ajusta o teu volume, né, o teu lote para esse percentual. 0,04 você vai correr 0,79 de risco.
0.05, 0.98, 0.06 já passa, tá? Então, ó, seria basicamente 0.05 o volume para entrar nesse trade na ponta vendedora, correndo 1% de risco. Aí você posicionaria aqui a ordem com o botão que estaria habilitado para vocês, de acordo com o contexto do mercado, tá? Esse é o sexto passo. Vamos para o sétimo, então, cara. Definir o alvo ideal, os níveis de gestão do trade e vral. E vral, mano. E vral. Não tem o que fazer, cara. Uma vez que você pegou, que você entendeu todos esses passos, você tá com um nível de clareza tão grande que, velho, você define o seu alvo ideal, porque existe o alvo ideal e o alvo de gestão. Por isso que existe uma diferenciação nisso que eu acabei de dizer, ó. Alvo ideal, níveis de gestão do trade e vral. E aí você entra no trade, cara. No trade, você já sabe qual que é o pior cenário que você fez no passo anterior da gestão de risco. Gestão do trade, turma, vamos cortar para 2 aqui de novo. Eu entreguei para vocês aqui um exemplo, né? Um exemplo prático de gestão do trade, que é usando a média exponencial de 9 períodos, usando essa ideia do gatilho de entrada através dela. Mas você poderia, por exemplo, cara, aqui olhando por M5 mesmo, você poderia usar os níveis de Fibonacci como níveis de gestão do trade. Então, por exemplo, você entrou vendido aqui, quando o preço rompesse o nível de 23.6, essa poderia ser a sua referência para posicionar o seu stop gain. Então, olha só, vamos supor que você entrou de fato aqui no gatilho de entrada aqui dessa estratégia, o stop aqui, inicialmente, tá? Nesse espaço aqui entre entrada e stop, você estaria correndo 1% de risco com um volume, naquele exemplo que a gente fez agora, simulou de 0.05, tá? O mercado veio, testou o nível de 23.6, rompeu, velho. A partir do momento que ele rompeu, essa vira a sua nova referência para posicionar o stop gain. Quando ele vier beijar aqui o nível de 38.2, o que você faz? Você pega o seu stop e traz para cá. Nesse momento, cara, você já garantiu o que aqui? 1%, porque é basicamente a mesma distância do ponto de entrada para o stop para baixo. Cara, tá 1% positivo aqui. Quando o mercado vir testar o próximo nível, que é 50, você pode pegar o stop que já estaria garantindo 1% da tua conta para cá agora, para o nível de 38, desculpa. Velho, agora você teria aqui pelo menos uns 3%, né? 1, aqui 2%. Distância, né? Só olhar pela distância aqui. Visualmente falando já dá para perceber. E aqui 3%. E aí ele veio para cá. Na hora que ele começou a retrair, velho, com base na leitura desse candle, cara, olha o que esse candle tá contando pra gente. Que história que ele tá contando, que existe muito comprador nessa região. Diferentemente dos movimentos anteriores, que a predominância era de vendedores, aqui ele mostrou um candle de força compradora. Você já poderia deduzir que ele iria de fato retrair e talvez sair do trade aqui, colocando basicamente uns 4% de lucro no bolso. Você poderia usar esse parâmetro de Fibonacci para fazer a gestão do trade também. Pedrada, né, papai? Se foi pedrada e não rasgou o likeão, você tá esperando o quê, mano? Rasga o likeão aí. Dessa forma você fala pro algoritmo do YouTube assim, mano, esses vídeos do Barbudo 4 Zóia aí é bagaça, é top e entrega pra geral, porque, pô, se me ajudou, vai ajudar outras pessoas também, combinado? Eu tenho um convite super especial para te fazer. Na semana do dia 13, 14 e 15 de julho, mês 7, esse mês aqui que nós estamos, vai rolar a semana do Zero a Trader que Multiplica. E lá eu vou te mostrar como você fazer isso que você viu nessa aula de uma maneira exponencial, com muito mais clareza e direção. Aperta no link na descrição do vídeo e se cadastra agora, velho. Tô te esperando lá, vai ser foda.